até que fechou tudo. Gente, vocês não têm noção. A sensação que eu senti dentro do meu coração aquele dia foi que eu tinha acabado de ver o espetáculo mais lindo da minha vida. E eu saí de lá, não foi assim com uma sensação de tristeza. Era uma sensação assim, uau, o que foi que eu vivi e vi nesses últimos quase 2 anos. Então foi muito lindo esse final, essa cortina, eu nunca vou esquecer, foi muito lindo, foi muito simbólico, foi como se o show da vida do Mateus chegou ao fim. E foi um show da vida assim extraordinário, totalmente desenhado pelas mãos de Deus e foi. Bu! Olha quem voltou! Eu! E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais um dia para, acredito que, finalizar essa história linda que Deus preparou pra gente do Teteu. Antes de eu começar a falar sobre, não se esqueçam do quê? Curte, compartilha, ative o sininho, comenta. Eu quero chuva de likes, chuva de comentários neste canal. Gente, me perdoe também às vezes pela falta de compromisso. Eu tô dando o meu melhor para que possamos ter vídeos toda quarta e domingo. Mas haverão semanas que eu terei que falhar porque mamãe tá trabalhando. Glória a Deus! Então é isso, gente. Então vamos começar. Olha a musiquinha. Então tá, no último vídeo, eu acredito que paramos na parte onde John Pierce tira a chave de fenda para abrir o caixão. Então assim foi. Abrimos o caixão do Teteu. Na verdade, ele abriu o caixão do Teteu e aí tirou a tampa. E aí todos os meus familiares estavam lá sentadinhos, né? É uma capela bem bonita, aí ficava o caixão assim no meio, com uma cortina atrás, a foto do Teteu lindo, maravilhoso lá. Como se fosse uma igreja, uma capela, então tinha onde sentar tudo. E aí o caixãozinho do Teteu no meio. E aí ele abriu o caixão, o Teteu tava lá lindo, impecável, parecia um anjinho dormindo. Daí eu combinei com o pastor Alexandre da Lagoinha de Reading para ele dar uma palavra. Então eu preparei desta forma. Eu pedi para que todo mundo viesse à frente ao redor do caixão do Mateus. E aí eu pedi para que possamos orar um Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração do Anjo da Guarda, e assim a gente fez. E aí depois eu falei, e quem quisesse ter um momento com o Teteu também tem. Era um período bem curtinho, acho de meia hora que nós tínhamos para tudo isso. E foi o suficiente, foi maravilhoso, foi lindo. Então oramos tudo, aí todo mundo ao redor com a mãozinha nele. Eu li a minha cartinha para ele, aí o pastor Alexandre também deu uma palavra linda para o Teteu, e aí cada um de nós ficamos ao redor dele lá, beijando, conversando. Aí cada um trouxe uma flor, alguma coisa para ele, colocou lá dentro do caixãozinho. Eu perguntei pro John Pierce se podia colocar dentro do caixão, ele falou que sim. E passa assim, né, gente? Meia hora passa assim. Quando você tá, né, numa situação dessa, passa muito rápido. Daí nós tínhamos combinado com o John Pierce do dia para que no dia do funeral, na hora que tudo isso passasse, todas as pessoas se iriam sair, tá bom? Iriam sair da capela e ficaria só eu, o Filipe, o John Pierce bem lá no fundo e o homem que toma conta das luzes, das cortinas, de tudo e da música. E assim foi. Então aí todo mundo saiu, aí eu e o Filipe tivemos o nosso breve momento e último com o corpinho do Teteu. Aí eu beijei ele, beijei cada olhinho dele, assim, porque, gente,
Eu tenho pira em beijar o olho dos meus filhos. Eu amo beijar bem aqui no cantinho do olho. Ah, eu amo. E aí eu dei o último beijinho nos olhinhos do Teteu. Eu fiz o sinal da cruz na testinha dele, no peitinho dele. Beijei aquele cabelo dele, aí eu enfiei a mão por debaixo, assim, e peguei ele pela última vez. Eu falei, ai, me perdoe se eles brigarem comigo, meu filho. Aí peguei ele a última vez e deitei ele. O Filipe teve o momento dele. E aí eu e o Filipe pegamos a tampa do caixão, colocamos. E aí eu e o Filipe começamos a fechar o caixão. John Pierce nem para ter aquela, sabe, as parafusadeiras. Eu falei para ele, você precisa melhorar essa parte, tá? Enfim. E assim foi essa parte. E aí, depois que nós fechamos o caixão, nós colocamos, eu e o Filipe tiramos acho que era tipo uma mesinha, sabe? Tiramos da mesinha e carregamos o caixão até o lugar onde ele ia ser cremado, que era tipo uma pilastra assim, sabe? De concreto, lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Parecia assim um troninho, sabe? Eu não sei explicar. E aí colocamos o caixãozinho dele lá, e aí nos afastamos e nós escolhemos a música Partilhar, porque é a minha música com o Teteu, a Partilhar. Eu amo essa música. Eu quero partilhar a vida boa com você. Aí eu não posso ouvir que eu choro, desculpa, gente. E aí a gente escolheu essa última música pra, de fato, a despedida. Aí colocamos o caixãozinho do Teteu lá e começou a tocar Partilhar. Aí nós nos afastamos, gente. O Mateu, ele era uma criança surreal, porque ele conseguia unir coisas assim, extremamente distintas e tornar-se uma coisa só. Eu não consigo explicar a sensação, o que foi visto ali através dos meus olhos e do Filipe. A única coisa que eu consigo tentar expressar foi que ele conseguiu unir a palavra sepultamento e a palavra beleza numa coisa só. Ele conseguiu. Então, na hora que nós demos um passo para trás e começou a tocar, eu quero partilhar, eu quero partilhar. E aí, o rapazinho lá de trás, ele começou a fechar as cortinas. Aí vem uma cortininha assim de tule, um tulezinho assim, vem o tulezinho primeiro, e aí depois uma cortina dourada, se eu não me engano, de veludo. Isso sozinho, sabe? O homem apertando o botão automática, né? E aí foi fechando, foi fechando, foi fechando, até que fechou tudo. Gente, vocês não têm noção. A sensação que eu senti dentro do meu coração aquele dia foi que eu tinha acabado de ver o espetáculo mais lindo da minha vida. E eu saí de lá, não foi assim com uma sensação de tristeza. Era uma sensação assim, uau, o que foi que eu vivi e vi nesses últimos quase 2 anos. Então foi muito lindo esse final, essa cortina, eu nunca vou esquecer, foi muito lindo, foi muito simbólico, foi como se o show da vida do Mateu chegou ao fim. E foi um show da vida assim extraordinário, totalmente desenhado pelas mãos de Deus, e foi tão perfeito, gente, foi tão perfeito. Claro que eu como mamãe, queria que meu filho estivesse aqui correndo, me deixando maluca, mas a situação do Teteu, a condição cardíaca do Teteu, tudo que o Teteu passou, já era esperado tudo isso acontecer, né? Por mais que a gente quer, mas eu não posso ir contra as vontades de Deus, eu não posso ir contra a medicina. E que bom que eu e o Filipe tivemos coragem de fazer tudo o que nós fizemos pelo Teteu. Que bom que a gente não se amedrontou diante de qualquer dificuldade, qualquer palavra dos médicos, porque aquele Deus lá de cima estava lá, ó. Levanta, se reerga, mulher. E assim foi. E aí fechou a cortina, nós saímos. Aí agradecemos o John Pierce, e aí tava todo mundo lá fora. Gente, o clima não era de uma cremação, de um sepultamento. Era um clima muito agradável. A gente saiu feliz.
É o que eu tô falando, é difícil eu expressar em palavras, porque era um momento, cara, eu tava sepultando o meu filho, mas no meu coração, além da saudade, tinha muita gratidão, muita gratidão. E não é que eu estava feliz de sepultar o meu filho. Eu não consigo explicar, é muito difícil. Eu tenho até medo das vezes as pessoas me julgarem, nossa, porque infelizmente já me falaram isso. Então, e eu não estava feliz de enterrar o meu filho, eu estava feliz que meu filho ganhou o céu. Essa é a sensação. Meu filho ganhou o céu, ele viveu aqui, ele uniu tanta gente, ele uniu religião, uniu pessoas, uniu tanta coisa assim ao redor, ele restaurou meu casamento, ele nos preparou essa casa onde vivemos hoje, foi graças ao Teteu. Ele fez tanta coisa assim por nós, uniu família, tantas orações através para ele. Então, assim, o Teteu foi surreal, ele foi um grande pescadorzinho de almas, assim, sabe? Então, muita saudade, sim, muita saudade, é dilacerante. Tem dias que eu caio, tem dias que eu levanto, mas eu sei que ele tá no melhor lugar e com a melhor pessoa desse mundo. Só tem uma pessoa nesse mundo que cuidaria melhor do que eu, do Teteu, e essa pessoa tá lá em cima e o Teteu está com ele, eu tenho certeza. E então nós saímos de lá, aí eu combinei com a minha família de virmos aqui fazer um café da tarde. E acho que logo depois, eu já tinha comprado quando o Teteu estava vivo, eu comprei na Shein as coisinhas de aniversário deles, que ia ser, foi, né, ontem, o tema foi o rostinho deles, é, a carinha deles, então eu já tinha comprado, só que chegou acho que 2 ou 3 dias depois que o Teteu morreu. Aí ainda eu pensei, ai que pena, mas aí eu tive a ideia do dia que foi o cemitério para o pessoal se reerguer, se recompor. Eu falei, eu vou deixar espalhado pela casa esse rostinho dele. Aí foi assim que eu fiz. Deixei pela casa o rostinho dele, aí eu dei para cada um esse rostinho dele com um chapéuzinho de aniversário, sabe? Dei para cada um. E aí nós ficamos aqui conversando, lembrando do Teteu, falando dele. A minha irmã comprou um balão do Spider-Man para ele, aí a gente soltou, porque a minha intenção era que no final da cerimônia nós pudéssemos cada um soltar um balãozinho branco pro Teteu, com alguma cartinha, alguma mensagem que cada um quisesse, mas não pudemos por conta lá no cemitério, por conta que diz que tem muitas aves lá, então é perigoso e não daria tempo de fazer a ordem dos balões, esses balões veganos, eu não sei como fala, balão biodegradável. Não deu tempo. Então a minha irmã chegou, ai, Mi, o que você acha? Aí a minha irmã queria comprar um de dinossauro, porque o Mateu amava dinossauro. Ele se achava um dinossauro quando eu falava, Alexa, imita um dinossauro. Ele já. "Ah". Só que a minha irmã não conseguiu comprar um dinossauro de última hora, então ela comprou do Spider-Man, que ele também amava, e a gente soltou. Eu tenho até o vídeo do. A gente filmou o Anthony soltando o balão. E aí nós ficamos aqui. E aí entra a parte do motoqueiro fantasma. Quem foi esse motoqueiro? Aí chegou a parte do motoqueiro. Então, gente, vocês viram aquele cara que sem graça? Motoqueiro safado, brecando a Nenê. Olha aqui. Nenê mostrou. Aí a minha tia, eu não vi. Aí a gente, mas será que foi um anjo? Ai, se a gente não encontrar esse motoqueiro é porque ele foi um anjo. E aí tá. Aí, como eu disse, a minha cunhada, ela tem uma burger van do lado de uma loja de moto. E o dono da loja de moto, ele faz parte de um grupo de motoqueiros, que eu não sei se é só de swing, eu não sei. Ele falou, Nenê, nós iremos encontrar o seu motoqueiro. Aí ele pegou, eu não sei se ele compartilhou o vídeo, que a Nenê mandou para ele, ou se perguntou. Não sei qual foi o meio que ele usou para encontrar o nosso motoqueiro. E ele encontrou. E aí ele perguntou assim para a Nenê, você quer o telefone dele? O que eu faço? Aí a Nenê falou, manda ele vir na minha burger van. E isso foi, o sepultamento foi na quinta, e dessa mensagem aconteceu acho que na sexta, e no sábado esse rapaz foi até a burger van. Ele foi até a burger van
E aí a Nenê no sábado é super busy, né? Fica super cheio e ela tava sozinha, se eu não me engano. Aí disse que o rapaz comeu, bebeu, tudo. E depois que ele esperou se acalmar, ele foi até a Nenê e falou: Oi, você que é a Emiliana? Ela falou sim. Aí ele comentou, fez assim: Eu sou o Matthew, que é o quê? Mateu em inglês. Vocês acreditam que o motoqueiro que fez todo o cortejo, ajudou a gente a fazer o cortejo, se chamava Mateu em inglês? Matthew. E sabe o que mais? Ele era ruivo. Ruivinho do cabelo bagunçado, igual o meu teteu. Uhum. O que vocês acham disso? Vocês acham que o meu Deus me ama? Ou ele me ama muito? Eu acho que ele me ama muito. Porque, gente, na hora que nós descobrimos isso, eu falei, Nenê, me passa o telefone dele, por favor. Nenê me passou. Aí eu falei, a Nenê, você mandou mensagem pra ele? Falei, não, ainda não, eu tô pensando ainda no que eu vou fazer. Mandei mensagem pra ele agradecendo aquilo que ele tinha feito. Foi um gesto tão assim simples, mas tão cheio de amor, de consideração, de compaixão. E foi o que eu falei para ele: tudo isso era o meu Mateu. O Mateu tinha 2 anos de idade, quase 2. E ele sabia exatamente isso. Ele sabia o que era resiliência, ele sabia o que era paixão, compaixão, o que era se colocar no lugar do próximo, o que era respeito, o que era espera. Ele sabia tudo isso com 1 ano e meio. Ele conseguiu dar tudo isso pra gente. Então, eu ver aquele cara que um dia antes, à noite, eu pedi para Deus, Deus, se o Senhor achar que esse sepultamento não é para acontecer, que o Senhor impeça. Mas se o Senhor achar que é para acontecer da forma que tem que acontecer, como eu preparei, cremando, que isso faça seguir em frente. E assim Deus botou o Máfio no nosso caminho, colocou lá para. Isso para mim, ao meu ver, com a minha fé e o meu amor em Deus, eu vejo desta forma: de que Deus colocou aquele rapaz para fechar lá, a gente seguir com o cortejo, e depois mandou a minha cunhada conseguiu todo esse. A detetive Emiliana colocou, pesquisou, descobrimos dele Matthew, que é Mateu em inglês, e Ruivinho do cabelo bagunçado. Que mais, gente? Deus precisava fazer? Mais nada, Deus é tão perfeito. Ele cuidou de cada detalhe. Ele restaurou a saúde do meu filho. Meu filho tá lá no céu, correndo em vida, brincando, escorregando no arco-íris. Nossa Senhora, tá fazendo lá em cima é um playground. Eu imagino assim, com um playground com zoológico, eu imagino tudo assim. E algumas pessoas já me falou que sonhou com ele, foram sonhos reais. Eu já tive sonhos com ele. Foi lindo todos os sonhos. E é maravilhoso, não é sempre que eu sonho com ele. A minha mãe sonhou com ele no dia do aniversário dele. Tenho certeza que o Luigi sonha com ele, porque tem dias que o Luigi senta, chora e faz assim, olhando pro teto. Enfim. Então, o nosso Deus é um Deus que cuida de cada detalhe, gente. E como eu vou ficar triste? Eu não estou assim, uau, yeah, meu filho morreu. Não, pelo contrário. É o que eu falei, a saudade dói, 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 dói. Saudade dói. É muita saudade. Mas o meu coração também é de muita, muita, muita gratidão. Porque eu pude enxergar tudo isso. Deus me fez questão. E minha família, de ver tudo isso, de ver o quanto o Mateu tá bem agora. Saúde restaurada, feliz, lá com ele.
A gente segue aqui com o coração cheio de saudade, mas a gente sente a cada segundo a presença dele. Quando a gente tá triste, Deus vai e manda um sinalzinho, e aí a gente já se alegra e fala: tá bom, Deus, é isso mesmo, nós vamos continuar firme e forte, igual sempre o Teteu foi. Então, gente, é isso. O Teteu ficou cada dia mais rosado, rosado, rosado. Aí aconteceu essa história do sepultamento, e aí o motoqueiro, e foi lindo. O show da vida do Teteu. Foi muito lindo. E que bom que eu pude fazer parte dessa história tão linda que ele teve. Obrigada, gente, por todas as orações que vocês sempre tiveram comigo e com a minha família. Obrigada por cada mensagem que nós recebemos. Obrigada por tudo, pelas contribuições da vaquinha, tudo. Muito, muito obrigada. Eu peço que Deus esteja sempre com vocês, iluminando vocês, e que cada um de vocês que acompanha a gente possa ter tido um tiquinho, assim, do amor que o Teteu era aqui. Porque é isso, se um dia eu conseguir chegar num tiquinho assim do que o Teteu foi pra esse mundo, cara, eu tô muito orgulhosa de mim mesma, porque esse menininho, ele foi surreal. Foi surreal. E outra coisa que eu ia falar é aquelas flores do caixão do Teteu, que tava em cima do caixão do Teteu, porque como foi muito rápido, a gente não pôde fazer aqueles monte de flor, e era uma coisa que eu também não acho que há necessidade. E aí eu falei pro John Pierce, eu falei: John, eu quero uma coisa simples, simbólica e bonita. Você consegue? Aí ele fez: eu vou ligar pra mulher e vejo com ela. Aí ele logo em seguida veio com a ideia: o que vocês acham da gente colocar 4 rosas brancas, que vai significar os seus 4 filhos, com 2 rosas vermelhas, que vai significar você e o Filipe, e juntar todas num laço e colocar em cima do caixão. Cara, foi uma ideia linda, foi uma ideia genial, e ficou lindo, 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 e cheio de, assim, era nós ali, nossa família foi junto com o Teteu, e ficou muito bonito. Então é isso, gente, obrigado por vocês estarem aqui, por vocês nos acompanhar, e continue aqui com a gente nesse canal, porque agora nós vamos o quê? Iniciar sobre a vida do Teteu, contar para vocês desde o começo da descoberta, porque as coisas milagrosas na vida do Teteu não foi de agora, igual muita gente acha que começou com 6 meses quando ele veio para casa. Não. Eu comecei a compartilhar quando o Teteu tava tendo alta, mas os momentos, assim, punk mesmo, que nós vivemos dentro do hospital durante os primeiros 6 meses de vida dele, ninguém sabia. Era ali no off, eu comigo mesmo e Deus, e o Teteu e nós lá, aos trancos e barrancos, e um sobe e desce, mas a gente tava lá como, ó, no sorriso, fazendo palhaçada e levando o melhor dessa vida. Então é isso, não se esquecem, curte, compartilha, ativa o sininho e bora que bora. Um beijo, tchau!